Será que você já deve começar a estudar para o Enem 2026? Até porque o Enem 2025 acabou de acontecer. E vamos lá, a resposta para essa pergunta é sim. Você já precisa começar a pensar no Enem 2026, até porque ali em janeiro, última semana de janeiro, 1º de fevereiro, vamos colocar assim, já sai a nota do Enem, já acontece SISU, depois já vem ProUni, já vem FIES. E caso você não seja aprovado logo de cara e tenha que tentar o Enem 2026 de novo, é importante que você já esteja nessa crescente de estudos para não acontecer de você não ser aprovado novamente em 2026. Então, sim, não é momento de perder a cabeça já começando a pensar no Enem 2026, mas sim, você já tem que ir voltando a estudar aos poucos e ir se adaptando à nova rotina. Até porque, de qualquer forma, mesmo que você seja aprovado no começo do ano que vem, não vai ser perdido o estudo. E caso você não seja, você já vai ter começado a estudar e já vai estar aí muito à frente dos outros concorrentes, entende? Então, não é para surtar, mas é sim para você já começar a pensar no Enem 2026 agora. E uma das primeiras dúvidas que surge quando a gente fala de começar a estudar, né, de mais um ano de estudos, é qual cursinho online assinar. Então, qual seria o melhor cursinho para você assinar agora e para te acompanhar na sua trajetória até a sua aprovação? E é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 22 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, através do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha da minha casa. Então, nos últimos 4 anos, eu venho aqui e ajudo outros estudantes a também realizarem o sonho da aprovação. Aqui no canal a gente tem muito conteúdo para ajudar vocês com o Enem, mas o canal é especializado em SISU para a Unifies, então contem muito comigo no começo do ano também de 2026. Então, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para ter certeza que não vai perder nenhum desses conteúdos. E claro, já me segue também lá nas minhas outras redes sociais, porque por lá, além de conteúdos exclusivos de estudo, eu mostro os bastidores e a rotina universitária, o que é muito interessante para vocês que são futuros universitários. Então agora já ficou claro que escolher um bom cursinho online é um dos primeiros passos para que você consiga, de fato, ter um estudo efetivo por Enem 2026, né? Começar um pouco antes e já sair na frente. E nesse vídeo, para tentar ajudar vocês nessa escolha aí do seu cursinho ideal, a gente vai comparar 4 cursinhos online que eu já conheço, já utilizei de alguma forma, para tentar encontrar aquele cursinho que vai se adaptar melhor ao que você precisa agora. Até porque cada estudante tem uma necessidade de estudos diferente. E é importante que você encontre um cursinho que cumpra e te ajuda a suprir essa necessidade. Entendeu? Então vamos lá, já tô aqui com a minha colinha, que não é pouca, mas a gente vai começar falando do Estratégia Vestibulares. E o Estratégia é o cursinho que eu estou utilizando nesse momento, né? Que eu estou explorando, que eu estou conhecendo. Conhecendo não, porque já tem uns meses que eu estou usando ele. Então a verdade é que eu consigo falar dele com uma vivência um pouco mais atual para vocês. Tá certo? Mas eu acredito que o primeiro ponto que eu destaco para vocês do Estratégia Vestibulares é o LDI. Então, a tecnologia que eles usam para você conseguir estudar. O LDI é o livro digital interativo. É como se você estivesse estudando por um livro, só que ele é digital, né? Ele é eletrônico. Por quê? Vamos supor que hoje eu quero estudar a regra de 3 composta dentro de matemática por Enem. Então eu vou lá, seleciono que eu quero o Enem, entro na parte de matemática e encontro a regra de 3. E nesse momento é como se a página de um livro se abrisse na minha tela e ali eu vou encontrar todo o conteúdo que eu preciso para estudar para aquele assunto. Então vai ter videoaula, vai ter resumos que o professor preparou para mim, vão ter mapas mentais para me ajudar a entender, vão ter algumas questões também. Então eu acho que isso fica muito mais fácil e organizado para aquele estudante que tem um pouco mais de dificuldade, principalmente que está estudando para mais de um vestibular ao mesmo tempo, porque sim, gente, é muita coisa e a gente acaba se perdendo. Então, nisso a estratégia ganha vários pontos. Ah, por falar em facilitar o dia a dia, a interface da plataforma também é muito simples, o que eu acho que já ajuda também aí nesse uso diário dele. Vamos lá, outra coisa que eu acho incrível é o NIP. O NIP é uma plataforma que está agregada à plataforma de estratégia e lá você consegue acompanhar o seu desempenho. Então, toda vez que você faz um simulado, que você resolve as questões, que você faz as redações, aquilo vai indo para o NIP e você consegue ter uma noção do seu desempenho real. Então, tô conseguindo evoluir nos estudos? Não tô ficando mais parado, tenho que mudar a abordagem. Isso ajuda muito, porque é literalmente um acompanhamento de estudos em tempo real. Nas redações, a estratégia também ganhou uns pontinhos comigo, porque a correção de redação é ilimitada e todo mundo sabe que redação é importante para qualquer vestibular. Na verdade, na maior parte dos vestibulares, a redação é a área que mais vale nota, inclusive no Enem. Então, sim, é muito importante que você foque em redação e correção de redação ilimitada ajuda nesse ponto. Por falar em ilimitado, os simulados também são ilimitados e tem um gerador de simulados. Então, você consegue fazer um simulado, por exemplo, hoje eu quero fazer um simulado da FUVEST, do Enem e da CONVEST juntos.
Você vai lá, pega e junta a questão dos 3 de matemática, por exemplo, e dessa forma você consegue estudar para mais de um vestibular ao mesmo tempo. Então eu também acho um negócio muito legal. Na minha época, pelo menos, não tinha. Nossa, eu me senti velha agora, hein? Ah, e eu vou deixando aqui na descrição do vídeo o link de todos os cursinhos que a gente for falar aqui, tá certo? E aqueles que tiverem cupom de desconto, eu vou deixar também para ajudar vocês, porque pode parecer que não, mas o cupom faz uma baita diferença no valor final e já ajuda muito na hora de assinar, né? Então, no Estratégia Vestibulares a gente tem cupom, eu vou deixar ele passando aqui na tela, mas ele vai estar na descrição também, tá certo? Na hora que você for finalizar a compra, é só colocar o cupom, que você já ganha o desconto. E aí a gente entra no ponto do custo-benefício também. Eu acho que o Estratégia é a plataforma mais completa que eu testei nessa faixa aí de preço, né? Então, nesse ponto, eles também ganham de custo-benefício. Mas agora, sem mais enrolação, bora pro nosso próximo cursinho. De novo, todos os links vão estar na descrição. Nosso próximo cursinho é a Filade, e eu gosto bastante da abordagem da Filade porque é um cursinho mais personalizado. Então, por exemplo, logo que você assina, você vai fazer ali um simulado inicial para entender qual o nível você está ali nas matérias, e depois você vai se reunir com o seu orientador, sim, você vai ter um orientador de estudo só para você, então você vai se reunir com o seu orientador para montar um cronograma personalizado. Cronograma personalizado também eu acho que é assim, o básico nos dias de hoje. Por quê? Porque, de novo, cada aluno tem uma necessidade de estudos diferente. Dessa lista, se eu não me engano, o Estratégia tem cronograma personalizado, a Filagem tem cronograma personalizado, e os outros dois eu não tenho certeza, mas enfim, daqui a pouco a gente fala sobre eles. O ponto é, cronograma personalizado faz toda a diferença. Então, nesse ponto aí da personalização, a Filade ganha uns pontos também. Tem orientação de redação também, que eu acho muito importante. Então, mais uma vez, a redação é uma das áreas mais importantes para todos os vestibulares. Então, você ter esse acompanhamento aí mais especializado e mais de perto para a redação é muito importante. A correção de redação da Filate também é ilimitada, assim como os simulados. Então, você nunca vai ficar sem redação para escrever e para mandar para correção, você também nunca vai ficar sem simulados para fazer. Quem já acompanha o canal sabe que eu bato muito nessa tecla de que você tem que colocar o estudo ativo, ali, o estudo prático, no seu cronograma desde o início. Então, não é esperar o Enem, esperar o vestibular se aproximar para você começar a fazer simulado, para você começar a fazer redação. Não, faça isso desde o início. E vocês que vão começar a estudar mais cedo, vocês têm essa vantagem. Os materiais da Filade eu acho muito completo também. E as aulas, elas foram reformuladas recentemente, então, regravadas. Eu acho isso muito interessante para vocês terem sempre o acesso ao material o mais atualizado possível. Eu acho que o ponto da Filade é o valor. Então, se você tiver condição de investir, né, de gastar um pouco a mais, eu acredito que a Filade pode ser um cursinho muito bom para você. Tá certo? Então eles têm esse fator aí mais personalizado que difere um pouco dos outros que a gente vai ver nessa lista, mas aí é realmente se você precisa desse acompanhamento mais individual. E antes que eu me esqueça, para ajudar no valor, a gente também tem cupom de desconto, que dá muito desconto, inclusive, para você assinar a Filade. Vou deixar ele passando aqui na tela, mas de novo tá tudo na descrição do vídeo. Nosso terceiro cursinho dessa lista é o cursinho do professor Ferreto. E assim, eles começam ganhando uns pontos comigo pela metodologia. A metodologia deles eu sinto que ela é muito mais focada na prática, o que eu acho que é muito bom para quem está se preparando para os vestibulares, e a plataforma em si oferece mais de 15 mil exercícios, o que está na média ali dos bancos de questões dos outros cursinhos. Na verdade, cursinhos que são focados em vários vestibulares têm até muito mais, porém eu acho que essa abordagem deles aí mais focada na prática é bem legal. Então a gente já vê essa abordagem, por exemplo, no cronograma. O cronograma do Ferreto é montado por questões, então de acordo com o que você está acertando ou errando, você consegue ir ali modificando e alterando o seu cronograma para se adaptar ao que você precisa naquele momento, de acordo com o seu nível de conhecimento em cada matéria. Eles têm também o gerador de simulados modelo Enem, o que é bom porque vocês sempre vão ter um simulado novo para conseguir resolver. E outro ponto positivo é que eles estão sempre abrindo novas turmas. Então, por exemplo, dificilmente você vai entrar numa turma que já está andando e vai ter que pegar ali a carroça já no meio do caminho, vamos colocar dessa forma. Então, isso também já ajuda. O Ferreira, eu sinto que ele é um cursinho muito forte. Quando a gente está falando de exatas e natureza, então do segundo dia de prova do Enem, até porque o professor Ferreto, acho que não tem como, ele carrega um pouco disso com ele. Para quem não conhece, o Ferreto é professor de matemática, né? Então, acaba que o cursinho dele vai um pouco mais para esse lado. Então, é extremamente forte para exatas e natureza, mas eu sinto que peca um pouco na redação. Então, no quesito da redação, eu acredito que a plataforma tem o que melhorar. Não que seja ruim, nada disso. Mas eu acredito que, comparado às outras plataformas aqui na mesma faixa de preço, a redação deles, né, a correção de redação, os créditos de redação mensal, poderiam ser um pouquinho melhores. E para mim, o ponto mais forte do cursinho do Ferreto é o Ferreto, né, gente? O professor Ferreto foi um dos professores, junto com o Marcos Aba, que me ajudou muito quando se trata de aprender matemática por Enem, né? Então, eu sempre tive muita dificuldade de matemática. E quando eu estava estudando para o Enem 2020, para conseguir ser aprovada, eu assistia muitas videoaulas dele. E assim, ele explica como se estivesse explicando uma criança de 5 anos, era isso que eu precisava naquele momento.
Então, um ponto forte aí do cursinho Ferreto também é o próprio professor Ferreto. E o nosso quarto e último cursinho dessa lista é o Descomplica. E vamos lá, gente. O Descomplica foi o cursinho que eu usei para me preparar para o Enem 2020. Eu não utilizei as aulas, na verdade, eu usava só as funcionalidades, porque as aulas eu preferia assistir aqui do YouTube mesmo na época, né? Eu achei professores que eu me identificava um pouco mais, apesar de ter professores muito bons no Descomplica, então eu ia meio que mesclando, sabe? Algumas matérias por conta dos professores que eu gostava mais da didática eu assistia na plataforma do Descomplica, outras eu assistia aqui no YouTube. Então, do Descomplica também eu tenho um pouco de local de fala, mas eu senti que o cursinho ele veio se aprimorando nos últimos anos, o que é bom. Mas eu vou falar aqui grande parte da minha vivência em 2020 com ele também e tentar mesclar aí com as coisas novas que eles foram trazendo, tá certo? Da nossa lista, o Descomplica é o mais barato, então ele é o cursinho ali mais em conta, o que é bom, mas acaba que por conta dele ser, né, mais em conta, muitas funcionalidades que você precisaria se quisesse ter uma boa preparação para o Enem, elas não vêm inclusas. Então você peca um pouco nessa quantidade de funcionalidades que você teria e acaba que o cursinho ele não consegue ser nada personalizado. Então é difícil que ele consiga se adaptar às suas necessidades de estudo conforme elas forem se modificando, muito por conta desse valor mais baixo aí dele. Eu vi que eles estão compactando as aulas dentro da plataforma, o que é muito bom, porque na época que eu estava me preparando, eram tipo assim, aulas de videoaulas de 2 horas sobre a matéria, né, divididas ali em módulos, e isso era muita coisa, até porque a gente tinha muita coisa para estudar, então realmente eu me sentia sempre correndo atrás do cronograma do Descomplica, porque como eu estudava integral na época, eu não conseguia cumprir com todas aquelas horas de estudo, e isso atacava muito a minha ansiedade. Então, se eles estão compactando as aulas, isso é maravilhoso, já vai ajudar muito. E, de novo, tem professores na Descomplica que são maravilhosos. Na verdade, eu acho que eram poucos que, de fato, eu não me adaptei à didática. No geral, os professores deles também ganham ponto positivo aí. Eu lembro que o professor de geografia, eu adorava ele, gente, ele era maravilhoso. Ele explicava muito bem. Então, a professora de redação da época eu gostava bastante também, o professor de biologia. Então, tinham professores assim que eu adorava a didática e alguns outros que eu não me dava muito bem, mas faz parte. Assim, pelo valor, o Descomplica ainda consegue disponibilizar várias funcionalidades, o que pode sim te ajudar muito na hora de estudar para Enem 2025. E eles têm também ferramentas que alguns outros cursinhos não têm, como por exemplo o simulador Sisu. Na época eu usei tanto o simulador SISU do Descomplica, né, para conseguir ser aprovada no SISU 2021. Então isso também é um ponto positivo para o Descomplica. Então eu acho que assim, se você não está com muita condição para investir num cursinho agora, mas você ainda quer ter ali pelo menos as funcionalidades básicas, que é o quê? Uma correção de redação, um simulado, se você quer utilizar o simulador SISU. Então se você precisa dessas funcionalidades básicas e não está podendo investir muito, eu acredito que o Descomplica pode ser sim um bom cursinho para você. E de novo, todos os links vão estar aqui na descrição para ajudar vocês. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado também a esclarecer um pouco as coisas, que você saia daqui com pelo menos uma ideia de qual desses cursinhos pode ser o seu cursinho ideal, né? Aquele que vai te ajudar daqui até a sua aprovação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse daqui é um bom conteúdo e fazer com que ele entregue para cada vez mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para ter certeza que não vai perder nenhum dos próximos conteúdos. E claro, já me segue também lá nas minhas outras redes sociais, porque por lá, além de conteúdos exclusivos de estudo, eu mostro os bastidores e a rotina universitária, o que é muito interessante para vocês que são futuros universitários. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.